prazer estar aqui hoje com o diretor Felipe Vidal para mais uma conversa da questão de crítica com os diretores que estão fazendo o teatro acontecer no Rio de Janeiro atualmente. O Felipe Vidal nasceu em 1974. Ele, além de dirigir peças de teatro, é tradutor, principalmente de peças de teatro. Ele realizou a sua primeira montagem profissional em 1997, com O Rei da Vela, de Oswald de Andrade. Na sequência, ele encenou e traduziu e encenou duas peças da Sarah Kane, Purificado, em 2001, 2002, que foi a primeira montagem de um texto da autora na América Latina. E, posteriormente, em 2004, O Amor de Fedra. Dentre os trabalhos mais recentes do Felipe estão O Mundo Maravilhoso de Dissocia, que é uma peça do Anthony Nilsson, de 2007. Também foi a primeira montagem de um texto do Nilsson na América Latina. Rock and Roll, de Tom Stoppard, que é de 2009, foi a primeira peça do Felipe que eu vi. Sutura, outra peça do Nilsson, também montada em 2009. E todas essas peças foram traduzidas por ele, o que é uma especificidade do trabalho desse diretor. Em 2010, ele montou Luiz Valentina, que é uma peça de autoria própria, né? Junto com a Simone Spoladori. Sim. Vocês escreveram juntos a peça. Sim. E também, em 2010, a primeira peça do Crimp que ele montou, que foi o Tentativas contra a Vida dela. Em 2012, ele fez um díptico Crimp, né? O Campo e a Cidade, e finalizou o ano com Depois da Queda, do Arthur Miller. Em 2013, estreou Garras Curvas e um Canto Sedutor, da Daniele Ávila Small. E, mais recentemente, dirigiu Na República da Felicidade, que àquela altura era o texto mais novo, do Martin Crimp. Ainda é, eu acho. Ainda é, não escreveu nada depois. E, finalmente, em 2015, dirigiu Musicaus Contra o Vento, com dramaturgia da Daniela Pereira de Carvalho. Então, essa é a apresentação do nosso entrevistado. Bom, hoje, seguindo um pouco o mesmo princípio que eu segui em conversas anteriores com outros diretores, eu queria te fazer basicamente 3 perguntas, né? A primeira pergunta seria: o que é ser um diretor de teatro? A gente sabe que o diretor de teatro muitas vezes é a figura mais invisível no processo, e eu queria entender o que para você representa, ou o que para você realiza essa figura do diretor de teatro. A segunda pergunta tem a ver com a formação do diretor de teatro, ou seja, o que é necessário para formar alguém que dirige peças de teatro, quais são as habilidades específicas que um diretor de teatro deve ter, ou ao menos precisa desenvolver. E eu acho que essas duas questões, o que é ser um diretor de teatro e qual é a formação talvez ideal de um diretor de teatro, dependem da resposta a uma questão que é mais fundamental, que é a questão: o que é o teatro, né? Como eu acho muito complicado responder diretamente essas grandes questões, porque elas são genéricas demais, eu vou te propor algumas questões mais concretas e aí você fala o que você quiser, fala o que vier à tua cabeça. A primeira tem a ver com a relação entre o diretor e o texto que serve de base para uma encenação. Então, assim, eu queria saber o que te leva a eleger um texto específico para montar e qual é o tipo de liberdade que você se permite em relação aos textos que você escolhe. E ainda, você prefere montar textos de autores vivos ou de autores mortos, né? Você prefere escrever o texto durante o processo
de construção do espetáculo ou você prefere partir de um texto previamente existente? Enfim, como é que você vê essa relação entre a direção e o texto? Olha, pensando na ordem das perguntas um pouco que você fez aí, assim, acho que o que me leva a escolher um texto, acho que são vários fatores, assim, né? Primeiro texto que eu montei de fato, né, assim, eu tinha já dirigido algumas coisas antes do Rei da Vela, que eu não considero assim, porque eram dentro da Cal, né, eu dirigi uma peça junto com o Joelson Gusson, que chamava Go Rock Go, fiz uma coisa que chama Projeto Pedra Bonita, enfim, foram experiências importantes, eu acho, porque você está num período de formação, na escola de formação, eu estava fazendo a Cal, eu comecei a fazer direção teatral na UFRJ, mas eu estava fazendo ao mesmo tempo direção na UFRJ e interpretação na Cal. E eu fui da primeira turma de direção teatral da UFRJ. Então tinham 8 pessoas no curso inteiro, na verdade. Então era muito, assim, faltavam 2, aí já tinham 6. Aí você fazia um trabalho de grupo, era muito, assim, ainda incipiente o curso e a Cal estava pegando fogo e logo, né, eu tinha 19 anos, fiz muitos amigos na Cal, fiz uma espécie de um grupo lá dentro, acabei, por conta das duas coisas ao mesmo tempo, optando pela Cal. Então lá dentro da Cal, eu continuei um pouco com essa história de dirigir, né, junto com a formação de ator, né, que era o curso da Cal. Então eu comecei a dirigir lá. E lá dentro, assim, né, já fiz essas primeiras peças. Mas a primeira peça que eu montei de fato foi o Rei da Vela. Que foi, assim, saindo da Cal, pensando em formar um grupo de fato, aquele projeto, né, você jovem, artista, querendo fazer as suas coisas. Então a gente tinha um grupo que na época chamava Tropel e fomos escolher o Rei da Vela. E o Rei da Vela foi, assim, primeiro por uma afinidade com o trabalho do Zé Celso, com o pensamento, né? Né, que eu tinha acabado de assistir o Hamlet do Zé Celso e tinha estudado sobre o Rei da Vela, enfim. E foi uma coisa curiosa, assim, porque eu conhecia a reputação da peça, todo mundo fala muito do Rei da Vela, mas eu não conhecia a história, eu não sabia do que era a trama, ou, né, o que se tratava de fato o Rei da Vela. E fui atrás. E aí, coincidentemente, além desse fato, assim, que a gente falava na época, assim, vamos tirar esse livro da estante, né, que o Rei da Vela parecia um livro na estante, que ele não tinha sido encenado, desde, assim, com uma montagem profissional, desde 67, aqui no Rio. Isso foi em 97, tinha 30 anos. Quer dizer, foi antes da montagem da Companhia dos Atores. Foi antes da montagem da Companhia dos Atores. E aí a gente teve essa vontade. Então, uma das coisas que me mobiliza, às vezes, assim, essa coisa assim de tirar os livros da estante, né? Isso foi uma coisa que me mobilizou no Rei da Vela, assim, que era uma coisa que era muito conhecida como evento, mas pouco conhecida como texto. Isso foi num primeiro momento. Depois, o que começou a me mobilizar, assim, logo depois do Rei da Vela, foi de fazer um teatro assim que tivesse uma conexão com o que está sendo escrito agora, né? Um teatro mais contemporâneo, que foi quando eu caí na Sarah Kane, que se suicidou aos 28 anos, mas nasceu em 1971, é uma autora da minha geração, né? Eu nasci em 74, então assim tinha uma empatia com a maneira de escrever naquele momento, assim, um texto com diálogos curtos, referências à música pop, aos quadrinhos. Então isso era uma coisa que, para mim, já tinha a ver com uma coisa que é muito cara hoje em dia, que é uma conexão com o público, né? Assim, de entender, assim... De entender, não, de trabalhar nesse viés, assim, de um público de hoje em dia, falar coisas que tinham a ver com aquele público da época que eu vivo. Isso foi uma coisa que me interessou. E aí, isso, né, foi virando também uma questão, assim, que não é só da escolha meramente do texto, assim, porque também fui me interessando por trabalhar na tradução, como você falou na apresentação.
E isso também foi me despertando outros interesses, né? Assim, de escolher textos, né? Assim, eu trabalhei algum tempo com os textos de autores dessa geração dos anos 90, ingleses, britânicos, porque também a questão da dramaturgia me interessa muito. Como diretor, assim, é uma interlocução muito forte para mim, assim, e acabou se tornando no trabalho com a dramaturgia, com a construção dramatúrgica. E isso era um lugar também o lugar da tradução, para mim, era um lugar que eu podia ter um tipo de trânsito, de pesquisa com essa dramaturgia também, porque eu não estava escrevendo, mas eu estava traduzindo, né? Estava trabalhando com aquela dramaturgia, metendo a mão naquela dramaturgia de alguma maneira, assim. Por uma casualidade, eu acho, assim, porque a Sarah Kane caiu nas minhas mãos e tinha essa coisa de ser da minha geração, não tinha nenhuma questão específica com o teatro britânico, por ser inglês, ou, né, enfim, era uma questão geracional, de achar que ela estava falando de coisas que tinham a ver, e tinha esse teatro, assim, que é o In Your Face Theater, que tem a ver com essa coisa de atingir o público para além do intelectual, pegar no guts, né? Pegar as pessoas ali pelo estômago, de ter um lugar assim de uma chacoalhada no público bacana, assim. Então fiquei um tempo trabalhando com esse tipo de dramaturgia, traduzindo ele e tal. E aí a partir daí também comecei a me interessar por traduzir outros textos e ter uma outra interlocução. Foi aí um pouco que eu cheguei no Tom Stoppard. Que eu fiquei com vontade, assim, eu tô trabalhando muito tempo com autores muito da minha geração, aí comecei a querer trabalhar com autores de outra geração. E aí, é claro que tudo isso eu tô falando, assim, é uma coisa mais ampla em relação aos textos, né? Porque eu tô falando da Sarah Kane, mas eu escolhi um texto da Sarah Kane, que era o Cleansed, que era o que eu queria dizer naquele momento, questões sobre o amor, a radicalidade do amor, enfim. Mas tem uma outra questão da pesquisa dramatúrgica que me mobiliza também. E aí, do Tom Stoppard também. Poderia escolher, né? O Tom Stoppard tem uma porção de obras, tem uma obra gigante, começou a escrever em 67, enfim. Mas me caiu nas mãos também o Rock and Roll, que era o último texto dele na época também. Gosto também dessa coisa de trazer textos inéditos, que não foram montados, tal, assim. Então era o texto mais recente dele e que falava de música, que é uma coisa que me é muito assim, próxima, é muito importante para mim, para o meu trabalho também, e de política, né? A peça tinha isso, assim, que é uma coisa que me interessa também. Então, veio primeiro por uma questão, assim, da relação da dramaturgia, uma vontade de traduzir textos, de meter a mão, assim, em textos de autores de outra geração, com outro tipo de estrutura dramatúrgica, que não eram os diálogos curtos, mas aqueles bifes grandes, né? Aquelas falas enormes do Tom Stoppard. Então fui um pouco para aí. E aí, daí, eu posso dizer também que uma parte da escolha dos textos, essa questão da pesquisa dramatúrgica, de um certo tipo de trabalho de linguagem na dramaturgia me interessa. Foi aí que eu fui cair no Martin Crimp, que também era um autor inglês, que a gente ouviu falar, eu e a Daniele Ávila Small, minha mulher e minha parceira de trabalho. A gente ouviu falar do Tentativas contra a Vida dela, do Attempts on Her Life, do Martin Crimp, um workshop que a gente fez do Sinisterra, né? Que é um cara que, além de ser um dramaturgo importante, né, catalão, ele é um pesquisador e um teórico de dramaturgia contemporânea muito, assim, ativo. Ele se interessa muito. Nem sei agora como é que tá, mas, assim, no começo dos anos 2000, assim, nesse período até 2007, 2008, assim, pelo menos ele vinha muito aqui no Brasil, estava dando muitas workshops. Eu fiz 3 workshops com ele sobre dramaturgia contemporânea.
Alguns textos dele foram montados aqui. Alguns textos foram montados aqui, ele trouxe uma coisa da dramaturgia espanhola, é um cara que tem uma importância nessa cena carioca recente. E aí ele falou do Attempt on Her Life como um exemplo de um tipo de dramaturgia que era o que estava me interessando naquele momento, que tinha era uma explosão das possibilidades da palavra, da cena, né? Falava ele estava citando o exemplo lá naquele momento, falando que era uma peça que falava sobre uma personagem ausente o tempo todo. Mas tem essa questão do crimp, né? Formal, assim, de não tem personagens, são travessões, né? Toda vez que muda um travessão, muda um ator. Enfim, isso foi me estimulando muito a conhecer a peça e também, assim, toda vez que... É claro que eu só me mobilizei a produzir, a dirigir uma peça quando ela me interessava para além do formal, né? Assim, pela própria temática, pelas coisas que ela estavam sendo ditas, assim, mas tem alguma coisa da forma, da estrutura que me interessa. Então a gente caiu no Crimp e montamos o Tentativas contra a Vida dela. E aí, a partir daí, o Crimp foi uma empatia, digamos assim, né? Quase obsessiva, né? Porque eu acabei montando 4 textos do Crimp. E de pensar em todas as possibilidades que ele traçava ali. E uma coisa que eu acho que é interessante nessa dramaturgia britânica, que me interessa em particular... O Crimp é de quando? O Crimp é um cara... Ele nasceu em 1956, faz 60 anos agora, mas começou a escrever no meio dos anos 80, final dos anos 80. Ele é um pouquinho antes da geração da Sarah Kane, um cara que começou nos anos 80. E tá aí super ativo até agora, até hoje, né? Na República da Felicidade, né, foi de 2012, eu acho que ele escreveu, mas não sei se ele já escreveu outra coisa, mas ainda não foi encenado. Mas o que eu acho que é interessante de colocar é que, assim, esse tipo de dramaturgia tem uma explosão formal, tem várias pesquisas e possibilidades trabalhos, articulações dentro da dramaturgia, mas elas sempre tem um flerte com o drama, né? Tem uma coisa ali, assim, que é ainda com o personagem, né? Assim, isso me interessa. Tem peripécia, né? Estender as possibilidades do drama, mais até do que, né, se convencionou chamar de não dramático, né? Pós-dramático, né? Por conta do Lehmann e tal. Isso assim, me interessa mais essa dramaturgia que esbarra no drama, que estende o drama, que esgarça o drama, que faz assim com ele, assim, né? A gente tem algum flerte, assim. E o Crimp me pareceu um lugar muito interessante, né? Um cara, uma obra, um dramaturgo muito bacana para poder explorar essas possibilidades todas, assim, porque ele tem uma obra muito plural, assim, né? Tem umas como Campo, que é quase um thriller, parece, né? Se um diretor quiser montar aquilo como uma coisa realista, ele pode. Vai se equivocar muito, vai ser, eu acho, lamentável, mas poderia, porque tem um personagem, um nome, uma situação, uma mulher que vem... Mas aquilo tudo que tá, aquelas lacunas, aquelas faltas, o que não é drama é que me interessa dentro disso, assim. E isso é muito poderoso, assim. Acho que o Campo, por exemplo, é um exemplo forte disso, que parece muito, né, um thriller psicológico, mas não é nada disso, assim, não tem nada de psicologismo, não tem nada de, né, os personagens não são construídos nessas bases, né. Enfim, isso tem esse viés. Aí depois, nesse lugar assim da tradução, também acabei indo para o Depois da Queda, em outro lugar de pesquisa, pensando nessa coisa do drama, de trabalhar com uma peça que é de um cara que é um autor reconhecido como um papa assim, do drama americano, do drama psicológico americano, numa peça que, na minha opinião, não tem nada disso. Assim. Talvez até ela seja uma peça um pouco rejeitada
e assim, pouco montada, muito por conta disso. Para além da questão da Marilyn Monroe, né, que ele coloca ela como, né, assim, uma pessoa humana com suas questões ali, com, né, assim, sem ser o mito, né, da Marilyn, né, de quebra um pouco, desmonta um pouco esse mito da Marilyn. Tem várias variáveis aí, né, se estava com raiva ou não, ele quis se desculpar, enfim, isso talvez para os americanos isso seja uma questão, mas eu acho que para o resto do mundo essa peça não ser tão encenada é porque ela é uma peça que, na minha opinião, ela tem questões assim formais que a gente consegue elaborar melhor hoje em dia, depois, né, de todas as outras peças pós-dramáticas e questões, as lacunas que tem, a questão do que é real, do que não é real, principalmente pensar numa abordagem não psicológica dela, né? Mais psíquica. Então era uma vontade de trabalhar um autor, né, papa do drama, com uma outra abordagem que não fosse psicológica. E isso vamos dizer que uma vertente, assim, né? Porque teve o Creep e tal. Agora, outra coisa que me interessa muito é a criação de dramaturgia na sala de ensaio, assim, como foi o Luiz e Valentina, como eu fiz outras peças que não estão citadas aí, assim, que a gente fez em 2004, 2005, algumas peças ainda com o grupo Tropel, que eu assinava a dramaturgia e elas criadas na sala de ensaio, mas me atendo ao Luiz, assim, a gente começou pensando em falar sobre esse mito da estrela, tal, né, da star, e aí partimos de duas questões, que eram de dois objetos, né, assim, a Valentina, personagem do Crepax, né, dos quadrinhos eróticos do Crepax, e a Louise Brooks, que foi inspiradora da Valentina, a Lulu, a personagem Lulu, foi. Então a gente começou a trabalhar a partir dali. E daí a gente foi assistindo várias coisas e tendo várias reuniões e foi criando a dramaturgia na sala de ensaio. Isso é uma vertente que me interessa muito também, assim. Não, mas é só porque é curioso, assim, quando você conta a sua trajetória, você tem um olhar muito de dramaturgo, né? Quer dizer, te chamam muitas questões formais te chamam a atenção. E aí eu sei lá, quando você fala assim, e aí rolou um lance com o Crimp, né? É como se o Crimp estivesse escrevendo para você naquela época. Né? Tipo, ok, eu tô precisando escrever uma peça, escreve aí para mim, né? Sim. E, no entanto, proporcionalmente, o número de textos que você, de fato, assumiu como dramaturgo é pequeno, por enquanto. Sim, né? Sim, pois é, mas porque tem essa... porque eu acho que talvez eu tenho um prazer nisso também, desse lugar da interlocução da dramaturgia, que aí, respondendo um pouco a sua questão do autor vivo ou autor morto, eu acho que talvez eu goste do autor distante. Não sei se vivo ou morto. O Crimp tá vivo, mas eu nunca falei com ele, nunca nem fiz como se tivesse morto. Nunca fiz um esforço maior, assim. Eu poderia ter, talvez, conseguido. Tem um amigo meu que montou uma peça dele em São Paulo, fez um Skype com ele, ficou meia hora falando com ele. Eu falei, que seria legal. Mas ao mesmo tempo seria, mas não sei, sabe? O Tom Stoppard, por exemplo, eu tive com ele antes do rock and roll. Foi um prazer, assim, porque ele é um gentleman, né? Um cara realmente, assim, um sir, né? Aquele cara sir. Mas me acrescentou grandes coisas para montar a peça, né? Ele foi super aberto, mas eu não fiquei enchendo o saco dele. O que você acha isso nesse momento? Não, porque, né? É outro tipo de interlocução, assim. Mas quando tem uma parceria, né, que não é desse lugar da distância, como foi, por exemplo, com a Daniela Pereira de Carvalho no Contra o Vento, né, que a gente fez, né, a peça juntos, praticamente, assim, ela escreveu o texto, mas nós
pensamos juntos, criamos os personagens juntos, a gente se reuniu, assim, toda a estrutura, o argumento, né? Fizemos as escaletas juntos, tal. Então tinha, quando é assim, é ótimo, né? Como quando montei também o Garras Curvas e um Canto Sedutor da Dani, né? Pela proximidade, né? Enfim, ela estava ali sempre junto, né? Mas também tinha quando você tem essa parceria, esse espaço, essa intimidade, é maravilhoso, assim. Mas aí você acha interessante, porque essa é uma questão, né? Que muitas vezes quando você trabalha com um dramaturgo e constrói um texto coletivamente, o diretor talvez nem escreva diretamente o texto, mas aquilo é um trabalho de dramaturgia. Sim, né? sim. É só uma divisão do trabalho que é questionável, né? Quer dizer, por que você não assina também a dramaturgia de Contra o Vento? Sim. Assim, do ponto de vista conceitual, isso tenho certeza seria possível. Seria possível, como, por exemplo, no Tentativas contra a Vida Dela, que é um texto que só tem travessões, eu tenho que fazer uma operação dramatúrgica radical dentro daquele texto, assim, né? Talvez fosse coerente, assinar dramaturgia também. Texto, Martin Crimp, dramaturgia, Felipe Vidal, por que não? Né? Fico pensando nessas nomenclaturas, enfim, assim, porque as pessoas também não conseguem fazer. Como você está dizendo, realmente, eu sou um diretor que as duas coisas que mais me interessam, é claro que eu gosto de ser um encenador, tenho prazer nisso, já tive muito prazer nisso, já tive pouco prazer nisso, já volto a ter prazer nisso, tem coisas assim da encenação, né, digo, da espetacularidade da encenação, que já me fascinaram mais, hoje me fascinam menos, e tem coisas que assim, é sazonal e cíclica a minha relação com a encenação, com o espetacular né, construir um espetáculo. Mas a dramaturgia e o trabalho dos atores é uma coisa que é constante para mim, assim, é o que me interessa mais, de fato, assim, né? Não deixando as outras coisas a reboque, depois a gente pode falar um pouco mais disso, mas assim, é o que me mobiliza, talvez, assim, né? Respondendo sua pergunta, eu fico pensando nisso, assim, o que mobiliza é a dramaturgia. É a dramaturgia no seu sentido mais amplo, assim, e acho que sim, tem um lugar de operação dramatúrgica dentro da direção que me fascina, mas enfim, né? Como também tem em alguma instância em outros, né? Sei lá, no cenário, no figurino e tal, para outros diretores talvez. Né? Para mim também em alguma instância, mas realmente, certamente, da dramaturgia é uma coisa onde eu gosto de estar. Tanto é que, assim, poucas vezes eu fiz espetáculos ou peças que eu não tinha prazer de fazer, que não foram escolhidos por mim. E que você não operou dramaturgicamente, né? Seja traduzindo, seja adaptando. Né? Talvez, assim, o Garras, mas que tinha uma proximidade muito grande com a dramaturga, né, a ponto de, né, de entender que... Né, mas então isso é curioso, né? Na tua carreira, até hoje, você praticamente não fez projetos por encomenda? Não. Nenhum? Nenhum. Pô, isso é extraordinário. É bom e ruim, né? Assim, é bom e ruim. Mas financeiramente é ruim, assim, porque, né, assim, às vezes você pode conseguir ter projetos por encomenda e ser bem sucedido, ter uma articulação legal com eles, assim. Mas, não fiz. Mas isso é uma marca interessante. Assim, né? Não sei se eu quero mantê-la, mas me orgulho um pouco disso também. Assim, acho bacana porque, assim, é uma construção, né? Assim, talvez isso também faça um pouco que as pessoas não chamem, né? Falar, mas ele só faz as coisas dele. Não é verdade, gente. Não é verdade. Tá? Eu faço outras coisas também. Mas me interessa. Inclusive meu telefone. Mas você falou um negócio que me chamou a atenção, né? Que você disse que a tua relação com a dramaturgia é muito forte, mas igualmente forte é a tua relação com a direção de atores, ou seja, com o trabalho dos atores. E aí, enfim, você já fez muitas peças nesses 20 anos de carreira profissional e eu fico me perguntando se você
desenvolveu algum método de direção de atores? Como é que você procede concretamente, né? Como é que é um processo de ensaio dirigido por você? Pode falar um pouco sobre isso? Olha, duas coisas aí. Acho que o processo de ensaio varia muito de projeto para projeto para mim. Assim. Eu acho que quando eu vou fazer uma peça, a primeira coisa sendo uma peça que vai ser criada como Contra o Vento, né, ou como Luiz e Valentina, ou uma peça de um autor, né, previamente escrita, a primeira coisa que eu faço é ler muito assim, sobre o entorno, o contexto, o que eu estou querendo dizer naquele momento, sobre aquela peça e tal. Né? Se é de um autor como Arthur Miller, eu li algumas peças dele, mas li algumas coisas do macartismo, da época dele, mais assim, né? Aliás, para mim, assim, outra coisa que me mobiliza também, escolher um texto, é quando eu quero estudar alguma coisa, assim, né? É uma maneira também de você se aprofundar em um contexto, né? Sei lá, Contra o Vento agora, por exemplo, a Tropicália, que já era uma coisa que eu já tinha estudado no Rei da Vela, que foi a primeira peça que eu dirigi profissionalmente. Mas tem essa coisa do entorno e tal. Mas eu tento ir para a sala de ensaio assim, sem nenhuma coisa prévia, encenação prévia na cabeça. Assim. É claro que é mentira isso, né? É mentira, você tem várias ideias que depois você acaba fazendo. Mas eu tento fazer isso, assim, e realmente, cada vez mais, tento fazer com que as coisas aconteçam ali, assim, né? Junto com os atores e tal, assim, né? Tô dizendo que é mentira porque tem uma parte, né, que você, claro, tem uma ideia ali antes, depois, ou durante, mas realmente tento ir para a sala de ensaio o máximo possível zerado, assim. Então, cada processo é diferente do outro, assim. Não tem muito uma fórmula em relação aos processos de trabalho, assim, das relações com os atores e tal. Assim, acho que uma coisa importante, assim, para mim, é ter um ambiente de trabalho saudável. Isso, assim, para mim é uma condição, assim. Mas o que seria um ambiente de trabalho saudável? Para muitas pessoas é um ambiente em que você leva o outro à loucura. Não é esse. Não é esse leva o meu, o ator assim. até o não limite. Não é esse o meu. É num lugar de cumplicidade, de respeito com os atores. Né? É claro que em algum momento, né, você sabe que vai ter, né, um fio desencapado aqui, outro ali, não sei o quê, mas que seja um lugar que está todo mundo afim de fazer aquilo. Né? Essa coisa eu acho que um pouco, né, de fazer sempre os meus projetos, né, tem um pouco isso também, assim, de que as pessoas vão, você ter esse lugar saudável nesse lugar de não ser isso, assim, um desafiar o outro, um ofender o outro, ter esse espaço de respeito. Isso para mim é muito importante, assim, né? Um lugar de um lugar acolhedor. E que esteja todo mundo afim de fazer aquilo, sabe? Apaixonado na medida do possível por aquela obra, por aquilo que a gente está fazendo, por aquele projeto. Quando você chega para ensaiar, você tenta não deixar com que as primeiras ideias que você teve lidando com o texto sirvam como determinantes absolutas do processo de ensaio, né? Você tenta chegar com a cabeça aberta, com a cabeça limpa, né? Dentro do possível, é claro. No entanto, se você opta por fazer isso, se você opta por não trazer muitas coisas previamente decididas, isso gera uma demanda específica para os atores. Né? Então, supondo que você tem ali um texto que você escolheu trabalhar, muitas vezes, possivelmente, um texto que você já traduziu, um texto que você já adaptou, você já operou aquele texto de alguma forma, dramaturgicamente, e você chega para ensaiar. E aí, como é que é?
né? Você pede para os atores improvisarem, você distribui os papéis logo ou não, você fica durante um tempo testando todos os atores até entender quem encaixa em que papel. Como é que você faz assim, na prática, concretamente? Todas as respostas acima. Mas, eu acho que depende, como sempre, né? Se depende do processo. Claro que assim, agora, de 2010 para cá, 2011, vamos dizer assim, mas 2010 já no Tentativas a gente já tinha um pouco essa levada. A gente, né, tem a nossa companhia, né, nosso coletivo, complexo duplo, né, que a gente chama de uma companhia porosa, no sentido de que tem atores que transitam por ali, mas são muitos deles os mesmos, não os mesmos em uma obra e na obra seguinte e tal, mas enfim, tem um grupo, um núcleo de atores que estão sempre por ali, assim, né, parceiros, né, como em qualquer companhia coletiva e tal. Então, isso é uma parte da resposta. Isso facilita porque, assim, já se tem um vocabulário em comum, né? Um repertório, uma gramática ali, assim, em comum, né? Isso que você está falando de workshops, não sei o quê. Quando a gente começa um trabalho, às vezes a coisa se atém ao próprio objeto do trabalho, ao texto, ao tema, né? Como no Contra o Vento, por exemplo, né? Embora no Contra o Vento tivesse muitos jovens atores, mas tinha uma galera que já trabalhou comigo, como o Luciano, o Léo, o Guilherme Miranda, que não é... A gente nunca tinha trabalhado junto por coincidência, mas é meu parceiro de vida, assim, né? Colega de cal, a gente se conhece há 20 anos, tal, assim. Muita gente ali. Fora isso, né, o Tomás Ribas, a Aurora dos Campos, o Flávio Souza, são pessoas com as quais eu já tinha trabalhado. Mas na sala de ensaio, mesmo com os atores, a relação com os atores, tem uma parte que, assim, já tem uma intimidade construída. Quando isso não existe, tem alguma coisa que a pesquisa da própria obra. Por exemplo, no Rock and Roll, eu nunca tinha trabalhado com o Otávio Augusto, nem com a Gisele, nem com a maioria nem com boa parte dos atores ali, nem com o Thiago Fragoso e tal. Mas penso principalmente no Otávio, né, que é um cara abertamente, né, obviamente de outra geração, né, com agora 50 anos de teatro, na época 45 anos de teatro. E na Gisele, que não é tão distante assim, mas é um pouco, né, geracional, assim, pessoas que não me conheciam. Então, assim, o que eu acho que fazia com que... Eu também não... Eu cheguei no Rock and Roll, né? Eu dirigi junto com o Tato Consorte, mas fui eu que traduzi, o projeto era meu. Enfim, a gente também não tinha nenhuma... Nesse lugar, assim, chegar tentando estar com a cabeça aberta, com nenhuma coisa pré-concebida ali. Mas o que fazia com que a gente estivesse junto, né, essa coisa de um ambiente saudável, era a busca por aquela... o que o Tom Stoppard está querendo dizer com aquilo, né? A pesquisa junto, né? Se eu não faço um trabalho de mesa, também pensando nesse lugar, assim, né, mais concreto, né, do trabalho de ensaio, assim. Não necessariamente a gente faz um trabalho de mesa, assim, muito tido como trabalho de mesa. Assim, vamos sentar, vamos estudar o texto. Assim, no Rock and Roll um pouco mais, por conta da estrutura do texto, das questões que eram levantadas e tudo isso, da gente também, né, não nos conhecer tanto assim. E talvez o Rock and Roll tenha sido a peça que a gente fez mais, assim, assumidamente um trabalho de mesa. Mas nas outras, o trabalho de mesa rapidamente já vai tomando um lugar, assim, de levantar e ter um ponto, um outro ator fica dando ponto e a gente já começa a interagir e trabalhar com o texto, mesmo que não seja um texto definitivo, se é um texto construído, se é um texto previamente escrito, como o Rock and Roll, como os textos do Crimp, é o texto, senão, às vezes são coisas, anotações, trechos, fragmentos, né, como a gente fez agora no Contra o Vento. Então tem esse lugar assim de construir juntos também num primeiro momento assim uma pequena linguagem para aquela obra. Assim, né, assim, a gente construir o que
não é uma pequena linguagem, mas assim, um pequeno método. Isso é uma coisa. Agora, respondendo a questão do método Felipe Vidal de atores, tem coisas que me realmente, assim, ao longo do tempo que eu fui trabalhando, né, por conta desse meu interesse com a dramaturgia e na relação com os atores, tem coisas que me mobilizam muito, assim. E primeiro de tudo tem essa questão de trabalhar num registro não psicológico, quase de um modo geral, assim. Por também ter escolhido esses textos, a gente já trabalha nesse lugar. E isso, por incrível que pareça, é muito difícil para os atores. Quer dizer, não sei se é por incrível que pareça, assim, né? Porque, digo por incrível que pareça, porque eu já trabalho com isso há muito tempo e toda vez que vem alguém, por isso que é importante e interessante ter alguém que já conheça, né? Que já tenha trabalhado comigo, que já seja próximo desse universo, assim, do não psicológico, porque toda vez que chega alguém que não tem muita intimidade com isso, tem muita dificuldade, por conta da própria formação, de como as escolas de teatro trabalham, né, com o método Stanislavski de uma maneira um pouco simplificada, né, assim, nesse Stanislavski americano, Actors Studios, psicológico, tá? Então, assim, é muito difícil mesmo assim, para os atores entenderem que isso não é a única tônica, a única maneira de trabalhar, tal, assim. Então, isso é um lugar que eu gosto de trabalhar do não psicológico, assim. Isso a gente fala sobre isso e fica batalhando isso. Às vezes é um pouco abstrato para algumas pessoas, aí você tem que dar exemplos, mas é caso a caso, dentro da própria obra ali, assim, você vai trabalhando no que está acontecendo ali no ensaio, naquele momento. Isso é uma coisa. A outra coisa é a relação do texto com a música. Não com a música da trilha, mas com a musicalidade do texto, assim. Né? Tem uma... O Creep é muito bom para isso, assim, né? Por isso que também eu acho que, não à toa, eu escolhi de dirigir 4 peças do Creep, porque as peças do Creep têm isso, assim, né? Mesmo com as traduções maravilhosas da Dani, né? Nesse caso não fui eu que traduzi, a não ser na República da Felicidade que eu traduzi junto com ela, e o Tentativas contra a Vida dela que eu traduzi as músicas, as canções, né? Mas ela tem uma intimidade já muito grande com o Creep, assim, e consegue reproduzir a musicalidade dele de uma maneira, não sei se reproduzir, mas tipo, interpretar a musicalidade dele de uma maneira muito potente. E aí, trabalhar a música no texto é um desafio interessante, é uma onda bacana assim, pra gente também, porque é um pouco diferente do trabalho tradicional também de trabalho de texto, a lá Imagem da Palavra, de Glorinha Burt-Miller, que é maravilhoso, mas que, né, tem um nicho importante ali para ele, assim, eu trabalho com ele também, mas assim, o outro lugar que a gente trabalha com o texto, com a palavra, é um lugar que não é da imagem, é o lugar da melodia, do que aquele texto, assim, digo que não é da imagem, porque assim, não é importante o que cada palavra quer dizer naquele momento, não é? Né? Ontem, amanhã, hoje, não é isso, é outra coisa, assim, o bloco, aquela música, aquela musicalidade te leva para outro lugar, assim. Eu tenho muito mais facilidade de acompanhar um texto, assim, como espectador, do que com a imagem da palavra hoje em dia. Então, para mim, isso vai nos dois lugares, assim, eu como diretor e como espectador daquilo que está sendo dito ali. Então, aí uma analogia que a gente faz é com a ópera, que por exemplo, os textos do Creep têm isso muito claro, mas aí eu trabalhei isso também no Depois da Queda, trabalhei isso no Garras Curvas, que tem momentos que tem o recitativo, né? Você tá ali, e tem os momentos que tem as áreas. E os momentos que tem as áreas são diferentes dos recitativos, né? A musicalidade, a dinâmica, o andamento, é tudo diferente. Então, isso assim, é falado, né? A gente
combina isso, assim, Isso é um princípio metodológico. É um método, isso é um método, né? Já é uma coisa assim que foi uma analogia que eu encontrei que foi muito importante para todo mundo entender, perceber do que a gente estava lidando, assim, porque isso, por exemplo, no Martin Creep é muito óbvio, né? Que tem um momento, assim, tem os diálogos, tem uma dinâmica, mas de repente tem um bife, que é uma área, é outra coisa, tem outra dinâmica, tem outra poética, às vezes, dentro do próprio texto. E para você se permitir isso dentro de um viés psicológico, é difícil pra caralho pro ator. Porque ele fala, mas de onde eu vim? O que eu tô sentindo agora? Não tá sentindo, foda-se, não tá sentindo nada. Tá, faz o texto, pensa na música, entendeu? É claro que tá sentindo mil coisas, né? Como dizia o saudoso Abu Janra, assim, o ator tem uma zona escura que ninguém entra, o diretor não... É isso, tem um lugar ali que o cara pode fazer o que ele quiser, pode usar os elementos que ele quiser, né? Pode ter todos os instrumentos que ele quiser. Agora... tem um lugar que a gente combina todo mundo, né? E esse lugar que a gente combina todo mundo, em alguns textos, ou na maioria dos meus trabalhos, né? Mesmo quando às vezes não é diretamente um texto construído assim, a gente trabalha nesse viés não psicológico que parte dessa analogia, vamos dizer, com a ópera. A diferença entre o recitativo e a área e... É isso, assim, basicamente. E daí vamos para outros lugares, assim, a gente vai descobrindo, né? Não não posso dizer que isso é um método porque não é uma coisa consolidada. É um lugar assim que a gente encontrou, né? Um instrumento que a gente encontrou para todo mundo poder falar um pouco a mesma língua, assim. Sim. Né? E isso pode abrir para várias outras janelas, assim. Mas, por exemplo, uma coisa que eu acho marcante nos teus últimos trabalhos, sobretudo nas montagens do Crimp, é uma certa verborragia. Né? Na República da Felicidade, por exemplo, é uma quantidade de texto colossal. E que agora você falando e marcando essa diferença entre o recitativo e as áreas, eu acho que eu entendo melhor. Né? Quer dizer, pensar a verborragia dos textos como música. Sim. Mas você acha isso que nos textos que você montou até hoje, ou pelo menos ultimamente, você tem muito mais palavra do que silêncio? Não sei se todos, mas assim, o Crimp certamente. O Crimp tem um massacre com as palavras. O Crimp é um cara muito difícil de cortar, por exemplo. De você mexer no texto dele, porque essa parte verborrágica faz parte da estratégia dramatúrgica dele, assim. Ele é o excesso, ele está falando disso, tá, né? O excesso de palavras é discurso para ele, para além da imagem, das palavras, de cada palavra, o que ele está dizendo. Ele está falando disso também. Então é difícil de cortar. Então, isso é uma coisa, mas assim, é um fato, assim, do Crimp. Mas não quer dizer que o silêncio e as pausas não sejam muito importantes e mais ainda determinantes, né? Porque quando pausa, né? Quando tem essa verborragia, a pausa, ela não serve para dar uma respirada, ela serve para você, de alguma maneira, processar tudo aquilo que está sendo dito, né? Quando você não pausa, é para continuar na música. Aí você pausa, a estratégia da pausa é um lugar assim, peraí, né? É esse lugar de interlocução com o público que me interessa. Um lugar de um público inteligente, ativo, mas que não passa por um lugar assim, de o cara precisar ter 1000 referências para poder, né, participar daquela experiência. A experiência intelectual do texto se dá na própria experiência ali ativa com a plateia, né? Que é nessas lacunas. Por que ele parou de falar disso? Por que está voltando a falar disso? Essas perguntas e essa pausa, né? Pausa que é deliberada para você em algum momento refletir um pouco sobre aquilo. Quanto tempo é essa pausa, né? Por isso não à toa nesses dramaturgos contemporâneos tem pausa longa, né? Assim, e é claro que eu não sigo todas elas, mas elas, os caras querem dizer alguma coisa com aquilo, né?
né? Mas aí você tocou num ponto que eu acho assim bem decisivo, né? Que é, se a gente pensar num método de trabalho, que é claro que é uma abstração, porque cada trabalho é diferente do outro, mas se a gente pensar na tua trajetória e em algumas continuidades, tem uma certa relação com os atores, e eu acho que foi bem legal isso que você falou, dessa inspiração da ópera, de uma certa musicalidade, da diferença entre o recitativo e a área. Isso é um aspecto. Mas tem também a direção de espectadores, né? O Hitchcock dizia isso, né? Num filme como Psicose, eu não dirijo os atores, eu dirijo o público, né? Então, assim, e aí eu fico me perguntando como é que você pensa essa relação com o público, essa direção do público, porque dependendo do público que você projeta, do público que é construído pela cena, você vai ter diferentes sentidos políticos para o teu trabalho, né? Então, assim, a pergunta simplificadamente seria o que é o público de teatro para você? Olha, tem uma coisa curiosa, assim, né? Que só falando eu fiquei pensando aqui, né? Eu sou de Bom Sucesso. Eu morei em Bom Sucesso até os 22 anos. Comecei a fazer teatro com 18, 19. Mas, quer dizer, eu comecei a fazer teatro dentro do Pedro II, em São Cristóvão. Não era o Pedro II Maitá, o Pedro II São Cristóvão. Assim, né? Show de talentos. Né? Aí o que você vai fazer? Eu fiz vestibular de biologia, passei para a faculdade de biologia, entrei para a faculdade de biologia com 16 anos. Tipo, o que é isso aqui que está acontecendo? Mas já tinha a coisa do teatro ali, mas não era uma... eu não ia muito ao teatro, eu não era público de teatro, eu não assistia muito teatro, tinha visto algumas coisas esporádicas da minha vida, Irma Vap, caralho, incrível, umas coisas, mas não era um cara que ia pro teatro sempre, porque primeiro porque não tinha, né? Em Bom Sucesso não tinha teatro, num tempo teve o Teatro Suan, mas aí tinha aqui... Por falta de roupa nova, passei o Ferro na Velha, umas coisas que eu ia ver, com a Henriqueta Brieba, incrível. Show Trair e coçar é só começar. Totalmente, assim, essas coisas, né, que eram incríveis, mas assim, e eram muito esporádicas e sazonais. E aí, às vezes, ia ao teatro no centro, no Teatro Dulcina, no teatro, né, teatro do centro da cidade, muito poucas vezes ia no teatro na Zona Sul. Então, assim, não sou um cara que fui criado no teatro, nem teatro infantil, eu não ia ao teatro infantil. Então, minha relação com o teatro, como público, é tardia, assim, né? E eu, claro que agora, né, desde que eu comecei a fazer teatro, dos 19 anos até agora com 41, eu vi muita coisa, vejo muito teatro, assim, muito, muito mesmo, assim, né? Então, claro que minha relação mudou, mas eu tento partir desse cara de Bom Sucesso que viu o teatro muito depois, assim, né? A minha experiência não é a minha experiência do teatro é do maravilhamento, não é do cara de saco cheio de uma coisa chata, burguesa, entendeu? Tem esse lugar. Então eu quero manter isso, assim, né? Assim, o que é como dirigir? É claro que eu tenho o lugar de interlocução muito forte com a plateia. Porque, para mim, assim, é bom ver teatro, é maravilhoso, é incrível. Eu quero que aquelas pessoas, quaisquer que sejam, achem incrível aquilo. Agora, no lugar do respeito, né, do espectador emancipado, de você saber que você está tratando aquela pessoa com respeito, uma pessoa não é como um ignorante, um idiota, que precisa ser tutelado, que precisa ser... tem um lugar assim disso, do desafio, né, intelectual, que não passa por, né, ter altas referências, de você estar com um cara ativo ali. E assim, para mim, para dirigir o espectador, acima de tudo, tá junto com o espectador ali. Você tá o tempo todo junto, mesmo com uma peça que às vezes, em princípio, pode parecer muito obscura ou sofisticada, como na República da Felicidade, eu parto do pressuposto que essa é uma peça muito simples, que assim, eu posso fazer em qualquer lugar. Eu não acho que eu só posso fazer na República da Felicidade,
para iniciados. Eu adoraria fazer na República da Felicidade nas lonas. Aliás, são os melhores públicos para as peças que eu tenho feito nos últimos tempos. Infelizmente, eu nunca fiz nas lonas, mas assim, no centro da cidade, né? Uma galera que não é um público burguês, cansado. Não me interessa esse público a princípio. Claro que todo público me interessa, mas assim, eu não quero fazer para esse público, eu quero fazer para todo mundo, né? É claro, pode ser, né, sei lá, ingênuo pensar isso, porque, né, tem teatros e teatros, depende de onde você está se apresentando. Mas o que eu estou te falando é que eu parto desse lugar, assim, de que em algum momento da minha trajetória eu ficava falando assim, é como se fosse acender uma vela para Deus, outra para o diabo. Eu não acredito mais nisso, assim. Eu acho que a gente tem que fazer aquilo que a gente está fazendo. Mas era quando eu falava disso de acender uma vela para Deus e o diabo, eu ficava pensando assim, você pode ler o Dostoiévski como um tratado filosófico incrível, como uma novela, né? Assim, ter esses dois lugares. Não acredito muito mais nisso, não. Acho que a própria obra já tem um lugar assim que é entre essas duas coisas, assim. Mas é sempre difícil falar do público, porque, assim, mas o que eu quero dizer, assim, para mim, eu estou sempre fazendo a peça, quando eu estou dirigindo a peça, um lugar importante para mim é o do primeiro espectador daquele espetáculo, assim. E aí tento não me colocar nesse lugar que eu conquistei depois dos anos de ter visto muita coisa, de ter, né, de ter um lugar de espectador que gosta daquilo, né? Que gosta, que tem um fascínio de primeiro olhar daquilo. Assim. E que não precisa ser um iniciado. Não precisa ser um iniciado. Mas isso, enfim, eu acho esse princípio, né, um princípio muito bom, que está lá na capa do Zaratustra, né? Uma peça para todos e para ninguém. Né? É isso. É para todos e não é para ninguém determinado que você vai presumir que já sabe quem é. Né? E não é de facilitar, e não é de... Não tem um ibope que te diga qual é o teu público-alvo. Claro, né? É potencialmente qualquer um que pode se encantar com o teatro. É lógico, e tem essa coisa, né, da sua expressão artística, o que você está querendo dizer naquele momento. Você não tem um controle sobre isso, mas tem uma, assim, eu não sou rei, não sou rei nem em cena e nem fora de cena. Você não é o rei Rouanet. Não sou Rouanet, né? Mas, não, porque isso me leva para duas perguntas, né, divergentes, assim. Falando em Rouanet, né, quer dizer, você já está trabalhando há 20 anos aí, teatro profissional, como é que são os teus esquemas de produção mesmo, né? Como é que você consegue financiar os teus trabalhos? Pensando historicamente, você dependeu muito dos editais, que editais? Eu acho isso um documento histórico importante, tá? Estamos em 2016 e é importante saber como é que as pessoas que fazem teatro conseguem fazer. Então, eu acharia legal você falar um pouco disso. Mas, junto com essa pergunta, tem a pergunta pelo assim chamado público especializado, né? Que são os críticos, que são os jornalistas, que são pessoas que socialmente têm muito poder na hora de determinar que espetáculos merecem ser financiados, que espetáculos merecem ser convidados para um festival. Então, a minha pergunta seria, como é que você até hoje fez para financiar os seus trabalhos e qual é a relação que você tem com a crítica? Seja a crítica jornalística, seja a crítica que de alguma maneira tenta trabalhar mais junto com os artistas, né? Olha, a coisa de financiar os espetáculos, de uns tempos para cá, assim, né, você vai fazendo, né, aí as pessoas vão entendendo que você não está de brincadeira, que você está ali construindo uma trajetória, então começa a ter uma certa história, você começa a ter possibilidade de ganhar um edital aqui, outro ali,
né? Assim, porque durante muito tempo fiz na marra, né? A gente fazia na marra, com o que dava, com muito pouca grana, com quase nenhuma grana, com a grana que a gente tinha, botava do bolso, o purificado, né, que tá aí super, né, importante no meu currículo, como primeira montagem na América Latina da Sarah Kane, a gente fez com uma grana que a Cristina Flores tinha, né, de uma herança que ela tinha do pai dela, e depois eu recebi um dinheiro, não sei mais de quê, e a gente juntou. Assim, ela pagou aqui no Rio, eu paguei em São Paulo, que era, sei lá, isso em 2001 era R$3.000, sabe? Uma coisa assim. Então, já fiz muita peça assim, né? A gente vai fazendo, e ainda hoje, assim, né? Eu já fiz... Mesmo rock and roll, que foi uma peça que teve uma importância determinante na minha carreira, a gente fez com muito pouco dinheiro, a gente ganhou um edital da Caixa Econômica. Eu só consegui viabilizar mesmo por conta da parceria da Bianca de Felipes, que bancou estar junto ali e tal, e viabilizou com várias, né, com a estrutura que ela já tinha lá de produção, e a gente depois fez o SESC de São Paulo, não sei o quê, mas tanto é que depois a gente não conseguiu ir mais, mas assim, a gente teve uma grana da Caixa, que na época, sei lá, nem sei quanto foi, mas era, sei lá, 120 mil em 2009. Mas já fiz peça com muito mais grana do que isso, a gente ganhou umas granas consideráveis para fazer outras peças e tal. Como eu te disse, assim, a gente vai construindo uma trajetória, as pessoas vão entendendo que você está ali, né, vai fazer uma coisa séria, bacana, e quer dizer, não sei se bacana ou não, mas enfim, que tá, né, que você... São os profissionais São do profissionais métier, que vão fazer um projeto com uma seriedade tal que mereça ter um dinheiro no edital. Mas, por exemplo, a gente fez o Garras e depois, assim, 2 anos não estava pintando dinheiro nenhum, assim, porque é muito... A gente depende muito de edital, a gente depende totalmente de dinheiro público, né? Isso é uma questão mesmo pra gente, né? E aí, para você continuar fazendo fora desse esquema, você vai e faz, né? Como a gente fez na República da Felicidade, com uma grana do Sesc Copacabana, que é muito menos do que a gente precisava, mas a gente estava querendo fazer a peça naquele momento, juntou as pessoas, vamos fazer? Vamos fazer. A gente tinha uma grana do Sesc que é como eles compram apresentações, né? Não era uma grana para produzir a peça. Então, as estratégias são muitas. Em relação à Lei Rouanet, já usei algumas vezes, principalmente quando a gente está fazendo peça no Centro Cultural Banco do Brasil, né? Que aí precisa disso para... Eles exigem isso. Mas assim, nunca consegui assim, captar a partir da lei. A gente tem a lei e aí, agora vamos captar. Mentira, para não dizer isso, uma vez a gente conseguiu com o Duplo Cream, que não foi com a Lei Rouanet, que foi com a lei do ICMS. Né? Que foi com a Vivo em Cena, que foi uma parceria bacana também, que fez os 2 crimps lá pra gente, e ainda a gente não conseguiu botar uma grana na ocupação do Glaucio Gil, que a gente, que eu e Dani éramos diretores artísticos do Glaucio Gil em 2011, 2012, que isso foi uma coisa muito importante também para a minha carreira e para a consolidação da gente como coletivo, do Complexo Duplo, né? De ter ali não só trabalhar um tempo com as nossas coisas dentro de um espaço de teatro, que pouco a gente fez isso, na verdade, mas mais interagir com a cena nacional durante 2 anos, ter 60 espetáculos naquele tempo que a gente ocupou o teatro ali. Então, teve essas 2 importâncias, né? Essa interação e uma consolidação de um trabalho que a gente fez lá dentro da ocupação, o Duplo Crimp e o Depois da Queda. Mas em relação a conseguir os dinheiros, os patrocínios, assim, nada garante, né? É sempre uma luta. E aí muitas vezes você tem que fazer as coisas na marra para continuar fazendo, né? Para continuar fazendo, porque também no final das contas, né? A gente tem que viver, a gente precisa pagar as contas e tal, mas a gente não faz isso só por causa da grana, né? Sim.
né? É claro que seria maravilhoso se a gente tivesse uma estrutura, né, só de subsídio, que pudesse fazer com que a gente pudesse fazer as peças que a gente quisesse durante um tempo e tal. Mas isso é muito difícil, né? Então, acho que a perseverança faz com que as pessoas legitimem e continuem, né, financiando ou dando oportunidade para os seus trabalhos. Mas nem sempre isso é o suficiente. Então, às vezes, você tem que encarar de fazer o que você está a fim de fazer um trabalho, você faz, né? Agora, em relação à crítica, tem uma coisa, acho que curiosa, né? Assim, que agora, nesses últimos tempos, desde 2008, né, eu sou muito ligado à questão de crítica desde a sua gênese, né? Assim, porque Você já namorava com a Dani em não, 2008? na verdade, eu conheci a Dani no contexto da criação da questão de crítica. Ela me convidou para uma primeira reunião da criação, na verdade, de Diná Cesare. Ela me convidou, né, porque a Diná estudou comigo na Cal, e aí me convidou para uma reunião e eu conheci a Dani nessa época, enfim, aí namoramos, estamos juntos até hoje, mas estou próximo à questão de crítica desde a sua criação. Então, a coincidência da questão de crítica na minha vida, junto com um lugar de mais visibilidade na minha carreira também, assim. É claro que antes eu já tinha tido, assim, aliás, a infelicidade de, por exemplo, ter a Bárbara Leodora em todas as minhas estreias, no Dissocia, no Sutura, era um inferno, assim, porque em relação, você estava falando da coisa da crítica jornalística e tal, assim, porque principalmente nessa dramaturgia contemporânea ou no que me interessa, a Bárbara não tinha nenhuma conexão. Então, falando bem ou falando mal, era inócuo aquilo, assim. Era alienígena pra ela. Era só desgaste, assim, né? E isso foi assim até ela parar de escrever. Era muito... sempre uma questão, né? Porque você não quer ser indelicado, falando, não vou convidar, não sei o quê, né? Depois daquela, ela escreveu uma crítica dizendo que a peça não deveria ser montada, esse texto não deveria ser montado. Ainda bem que, assim, ela ficou meio abafada, assim, aí foi publicado na última semana só no site, já nem entrou no papel. Mas, enfim, né? Porque eu acho que também as pessoas... A Bárbara estava muito senil no final da carreira dela, né? E ela deveria ter parado muito antes, porque ela teve uma importância muito determinante como pesquisadora durante um tempo, mas ela, como crítica, toda a minha vida ativa de diretor de teatro, só era uma figura nociva e ponto. Mesmo quando ela falava bem ou mal, enfim. Então, esse lado da crítica... antes de eu ter contato com a questão de crítica e depois também da crítica jornalística, tinha essa figura da Bárbara, que era bastante nociva, assim. Então, antes de uma coisa que me fez me aproximar da questão de crítica era justamente isso. Assim, não, crítica não é isso, né? Não é isso, não é ficar falando mal, é horrível, fulano é péssimo, ou sei lá, esses adjetivos... equívoco, inexplicável. Exatamente. Agora, em relação à questão de crítica, que é assim, a crítica que me interessa muito nesse momento, assim, a minha relação é muito interna, né? Assim, que na verdade tem um problema, por um lado, assim, porque por exemplo, em relação ao prêmio, questão de crítica, que seria um lugar de interlocução, eu não posso concorrer, não sei o quê, mas que é muito sobrepujado pela maravilha que tem a interlocução com vocês o tempo todo, constante, com todo mundo, da questão de crítica, e o que proporciona também para fora, né? E de eu ser um colaborador assim colateral, né? Eu já colaborei mais efetivamente na revista, agora, né, sou mais colaborador estrutural, dirijo o prêmio e tal. Isso para mim não tem preço, assim, né? Por mais que não tenha
né, sempre seja uma questão, mas vai ter uma crítica, da questão de crítica da peça do filme, se isso seja uma questão, a interlocução é muito potente, assim, e acho que é essa crítica que me interessa hoje, assim, né, e acho que a gente também está entendendo agora, né, como ter esse diálogo de uma maneira, né, mais tranquila, né, sem ter tantas interferências de todos esses fantasmas da imprensa escrota, né, assim, dogmática e maléfica, querendo, né, eu acho que, sobretudo, isso fez um mal muito grande ao público, né? E agora está se construindo toda uma outra interlocução, assim, que eu acho importante. Então, a minha relação com a crítica é muito promíscua, concretamente. Sim. Que bom, né? E, ao mesmo tempo, muito profícua, assim. Eu fico pensando que são essas tensões do trabalho, né? Uma tensão entre o grande apreço pelas dramaturgias e pelas dramaturgias contemporâneas e pela tradução como uma transcriação luciferina, ou seja, o diretor é esse que de fato participa da construção das dramaturgias, sejam peças estrangeiras, sejam peças nacionais, sejam peças preexistentes, sejam peças que são criadas num processo colaborativo. Então, acho que assim, você falou muito dessa vertente do trabalho, você falou muito nessa relação com o público, né, de estar junto do público. Eu fico com essa imagem, né, do garoto de bom sucesso que é um encantado com o teatro, né, quer dizer, que uma pessoa que qualquer um pode se encantar com o teatro, né, tem uma força nisso que é muitas vezes destruída pelas críticas negativas daqueles que não são de fato amantes do teatro, né? Então eu vejo uma articulação. Só que o que você fala e o que você faz muitas vezes me levam para a música, né? Que é assim, sei lá, se eu fosse dar aquelas definições de jornal, né? Felipe Vidal, né? O diretor que trabalha musicalmente o teatro, né? E você já falou como é que a direção dos atores para você tá ligada a um trabalho musical. Mas aí eu não sei, assim, um pouco para a gente concluir essa conversa por hoje, né? Até a próxima. Queria que você falasse um pouco como é que você pensa a questão do teatro musicaus, né? Já que a tua última peça, Contra o Vento, um musicaus, de alguma forma se colocava como uma alternativa aos musicais que, a meu ver, infelizmente, vem crescendo avassaladoramente nos últimos anos, né? Tanto em termos de captação, quanto em termos de criação de um público acostumado a facilitações que são, no final das contas, desrespeitosas com esse mesmo público. Então, assim, por mais que seja fundamental pensar um teatro musical, como é que o teu conceito de musicals é uma alternativa de resistência ao status quo? Antes de falar do conceito de musicals, vou falar um pouco da gênese do Contra o Vento. Assim. Acho que era um pouco inevitável em algum momento fazer uma peça que fosse abertamente uma peça musical, porque eu já venho fazendo isso, flertando com isso há algum tempo, assim, né? Dentro da minha própria obra e pelo fato de eu me interessar por música, de compor e de, enfim, ter isso como um foco, um interesse, de fazer trilha para outras pessoas. Eu fiz algumas trilhas, né, para umas peças da Daniela Pereira de Carvalho, não coincidentemente, fora do meu trabalho de diretor e tal. Então, a música me interessa muito, e a música me interessa muito, como eu disse, dentro do próprio trabalho
para além das melodias e das canções, né, a musicalidade do texto, né, e essas analogias que são possíveis de fazer com o trabalho de ator, mas a música também me interessa muito, assim. E eu vi aqui em algum momento, assim, antes, por exemplo, da República da Felicidade, eu estava secando a música dentro do meu trabalho, porque eu achava que a música era truque. Era truque, era golpe emocional, assim, e é uma coisa que estava me interessando menos, né? Estava falando da coisa também do espetacular e da encenação. Eu gosto muito pouco, me encanto muito pouco pelo truque ou pelo espetacular só, sabe? Assim, né? Acho golpe baixo, botar uma música bonita e falar um texto e as pessoas ficarem emocionadas. Ou, assim, tava achando em algum momento, tal. Enfim, né? Isso começou a ser uma questão para mim, assim. E aí eu comecei a falar, mas peraí, mas eu, assim, né, a música assim, uma coisa que me interessa muito. E ela vinha sendo muito esporádica, pensada dentro das minhas peças, vamos dizer assim, até na República da Felicidade. Que também tinha essa coisa de ter um segundo ato que todas as cenas terminavam com canções, mas era o próprio Crimp que tinha composto, né? Enfim, as letras, né? Então já era uma brincadeira com musicals, em um certo sentido. Mas tinha esse divórcio, assim. E aí, quando fui pensar num próximo projeto, me lembrei muito de que eu e a Daniela Pereira de Carvalho, a gente tinha um projeto de fazer uma peça sobre a Tropicália. Desde 2005, papo de bar, assim, no Plebeu, a gente conversando, vamos fazer uma peça, vamos, sobre a Tropicália, vamos, vai chamar Contra o Vento. E é isso. Aí ficou na gaveta um tempão, assim, e aí em 2013, acho que no começo de 2013, eu falei com a Dani, vamos fazer? Vamos. Aí começaram aquelas manifestações, toda aquela coisa, e a gente falou, não, então a gente vai fazer agora e vai fazer uma peça né, musical político, como os musicais dos anos 60 70, né? O lugar da expressão política no teatro, um dos lugares, era nos musicais, nos anos 60 70, e a gente estava fazendo uma coisa que falava dos anos da final dos anos 60, né? Então a gente ficou, né, imbuído disso, a gente fazer um musical político, né? Como o Arena Conta, Arena Canta, essas coisas todas, ou Opinião, enfim. E aí a gente ficou pensando no Contra o Vento e tal, e quando fomos começar a fazer a peça, uma das ideias era ter uma banda em cena, mas não tinha vontade de seguir esse lugar por ser uma interlocução com os musicais dos anos 60, 70, assim. Tinha uma interlocução maior com show do que com um musical da Broadway, de coreografias, tal, né? Dancinhas. Né? E pensando assim, porque, né, de alguma maneira, esse lugar do musical da Broadway se apoderou do nome musical, né? Quando você fala musical, a pessoa pensa que é um musical da Broadway, que as pessoas têm as dancinhas e tal. Então isso começou a incomodar a gente, assim, né? Embora tenha alguns que eu goste, outros, enfim, não é uma coisa assim totalmente sectária, né? Mas assim, de modo geral, eu acho um saco esses musicais, assim, não me interessam, né? Talvez na Broadway sejam mais interessantes, talvez as filmagens, os filmes que tem sobre eles sejam mais interessantes, mas essas reproduções são sempre meio capengas, sempre meio, né, uma coisa assim que não me mobiliza. Mas para além disso, assim, a gente queria fazer uma peça de teatro musical e pensando que o teatro musical é muito além disso, mesmo hoje em dia, né? Tem musicais de samba, né? Mas como a gente estava fazendo uma coisa que tinha um lugar da Tropicália e falar sobre, depois, no segundo momento da criação, apareceu o Solar da Fossa, que tomou
totalmente contra ali da dramaturgia, a gente ficou pensando que as pessoas podiam ter uma expectativa de que seria um musical à la Broadway sobre a Tropicália, né? De que a gente ia cantar músicas do Caetano, do Gil, com dancinhas, não sei o que e tal. E não era isso que a gente estava fazendo. E começou a me incomodar muito isso, assim, né? Toda vez que eu falava um musical, as pessoas colocavam nesse nicho, assim. As primeiras entrevistas que a gente deu sobre a peça, antes até de pensar como musicals, era nesse lugar, assim. Aí quando falava que não ia ter dança, não ia ter coreografia, as pessoas se decepcionavam um pouco, assim, eu acho. Então eu falei, eu acho que a gente precisa marcar alguma coisa, assim. E aí eu fui escrever um texto pro programa. E o título do texto era Um Musicals. Por conta do apelido do Rogério Duarte, que era Rogério Caos, e que a gente tem um personagem dentro do Contra o Vento que chama Caos, que era inspirado no Rogério Duarte, que morou no Solar da Fossa. E também tem o livro do Maltner, né? Agora esqueci o nome mas enfim, que fala do caos. Enfim, tem essa questão do caos com a Tropicália. E aí a Dani falou, por que vocês não adotam isso como subtítulo? E pra mim foi libertador, assim. No mesmo momento, eu falei, claro, é claro, né? Porque fica claro que a gente está fazendo uma outra coisa. Assim, sem nenhuma pretensão de que é contra, ou, né, assim, porque não foi por aí mesmo, assim, né? Enfim, uma coisa que era, assim, como eu componho junto com o Luciano há algum tempo, algumas coisas, a gente já fez algumas trilhas juntos, era uma maneira também da gente consolidar isso. E por conta também de pensar nesses musicais dos anos 60 e 70, de que as músicas eram originais, é só isso. Né? Acho que no primeiro momento, quando a gente falava, as pessoas falavam, você vai compor músicas para fazer um musical sobre o momento da Tropicália? Vocês estão loucos, não sei o quê. E a gente falou, não, gente, a gente só vai compor música, estamos ouvindo aqui muita Tropicália. E, pô, ainda bem que foi super bem reconhecido, o público curtiu a beça as canções e tal, porque era essa uma das ondas da peça. Então, essa questão do musical veio daí, assim, de marcar um pouco uma diferença. Naquele momento, sem nenhuma questão política maior, assim, era só para perceberem que, assim, a gente está fazendo... Não venha aqui pensar que a gente vai ter coreografias e tal. E mesmo assim ainda tem gente que acha isso. Né? Acha que o Contra o Vento, em algum momento, assim, tem pessoas que acham que a gente não fez as coreografias porque foi, sei lá, incapaz. Não é, tecnicamente incompetente. Não era essa a ideia, gente. Não tinha desde o começo. Mas eu acho assim, muito bonito que a ideia, que é uma ideia tradicional, digamos assim, dentro do gênero musical brasileiro, de compor canções originais, tenha prevalecido e tenha se relacionado com a plateia como se relacionou, né? Sim. A gente ficou muito feliz. Porque eu acho isso uma atitude de resistência à empatia de ficar tocando aquelas músicas que todo mundo já conhece, do Tim Maia, da Cássia Eller, né? Quer dizer, não que isso seja proibido, que a gente queira aqui dizer o que pode e o que não pode, mas assim, é muito interessante poder construir coisas. Porque isso entra num outro lugar, assim. Eu vi muita gente falando assim, você vai no show do Cazuza, vai no show da Cássia Eller, as pessoas têm uma loucura, assim, fantasiosa, de que vai ver. E realmente, as pessoas que fazem, né? Imitam, né? Elas fazem com muita competência. O cara que fazia o Cazuza, ele era muito bom, muito carismático e mandava muito bem. A menina que faz a Cássia Eller é incrível, ela canta de uma maneira incrível. Mas não era esse lugar que a gente queria entrar, assim, era outra coisa, assim, porque, enfim, era dentro de estabelecer uma relação com o público de teatro a partir de uma peça, né, assim, que, por acaso, tinha música, como, sei lá, nos anos 60 e 70, assim, e era uma coisa que a gente assumiu, assim, e gosto da ideia de
sofisticar esse conceito, agora daqui para frente. Pois é, então, para terminar, eu acho que seria legal você falar, né, o que você pensa em fazer agora, no futuro próximo. Pois é, então, aí, depois do Contra o Vento, que é uma peça que fala um pouco, né, é uma peça que fala de hoje em dia, na verdade, mas, né, tem um contexto de 1967 até 1969, teve há um tempo atrás, o Tom Stoppard, aí, voltando a todas as conexões, né? Conectando as coisas todas. O Tom Stoppard escreveu uma peça que chamava Dark Side, que é uma peça sobre os 40 anos do Dark Side of the Moon do Pink Floyd. E ele escreveu uma peça para rádio, para BBC 2, que ela usava todas as canções do álbum, mas não era um musical, tanto é que é uma peça para rádio, né? É uma peça como uma peça do Tom Stoppard, com questões filosóficas, tudo isso, assim. Né? Só que as canções eram tocadas na ordem do álbum, e todas elas. E aí, eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, pô, que legal isso, né, cara? Que incrível. Seria bacana a gente pensar numa coisa assim para um disco, para um disco brasileiro e tal. E muito também na coisa desde na República da Felicidade, depois com Contra o Vento, de pensar na perspectiva de a gente está fazendo, na verdade, é claro que, né, a gente está fazendo musical, é isso, né? Vamos se apropriar do nome. O nome não é exclusivo do musical da Broadway, não é. Musical é musical, né? Quando pensa em música, a gente pode chamar de musical. Mas enfim, sofisticando a discussão ou tentando ir para outro lugar, pensando na história de fazer uma peça com canções, né? Tem cenas e tem as canções. E aí fiquei com essas duas coisas na cabeça. E como Contra o Vento falava do contexto dos anos 60, 70, que é um contexto que me interessa muito, né? Eu estudei muito, as músicas me dizem muito respeito, eu gosto muito das canções do Caetano, do Gil, dos Tropicalistas, do Chico, enfim, um lugar musical assim que me formou muito. Mas eu fiquei com vontade de falar de um lugar que eu tinha vivido, assim, de um tempo que eu tivesse vivido. E aí fiquei pensando nos anos 80. E juntando todas essas coisas, fiquei pensando, pô, tem o Cabeça Dinossauro dos Titãs, que é de 86, que é um disco que tem todas as músicas são hits, né? Tem duas músicas que não tocaram no rádio, mas todas as outras músicas as pessoas conhecem. E nada mais oportuno do que hoje em dia falar sobre, né, igreja, polícia, família, estado violência, né, porrada, né, fora bichos escrotos, homem primário. Aí eu falei, pô, é isso, a gente tem que fazer uma peça sobre o Cabeça Dinossauro. E aí juntamos essa vontade de fazer uma peça com canções, aí já tentando provocar em outro lugar o lugar do musical, né? Tentando esse conceito do musical. No primeiro momento eu pensei em chamar Cabeça uma peça com canções, agora eu acho que a gente vai chamar só de Cabeça. Uma peça com canções ficou na história interna, porque a gente também ficou muito a fim de trabalhar com teatro documentário, que é, né, o objeto de pesquisa da Dani, da tese de doutorado dela, e é uma coisa que tem mobilizado muito, assim, e a gente pensar na perspectiva de ter um espetáculo documentário sobre um álbum de rock, né, que é uma coisa que, assim, não sei se está rolando por aí, assim, porque a gente vê muito sobre momento da história. O momento da história, pessoas que viveram na ditadura, ou esse teatro documentário latino-americano, ou teatro documental, como algumas pessoas estão dizendo, né? Porque tem algum elemento que é um documento da história, ou um cara é filho de alguém, ou tem um livro que é o objeto daquilo. Enfim,
Então a gente tem uma ambição de se filiar a esse gênero, não sei de que maneira ainda, né? Porque a gente também, como estava dizendo aqui, a gente vai entrar na sala de ensaio, né? Aberto às questões aí. Mas queremos muito estrear esse ano, porque acho que só faz sentido... Quer dizer, só não, mas faz muito sentido estrear esse ano, porque são 30 anos de lançamento do disco, né? Enfim, mas não é uma peça sobre os Titãs, é uma peça sobre a recepção da nossa geração de 40 anos do álbum e das temáticas do álbum e sobre a relação de rock com política. E a gente pensa em estrear em outubro. Não temos nada ainda, se alguém quiser ajudar. Mas a gente vai conseguir, a gente vai fazer. Nessa coisa também de que tem que fazer. E tem momentos que a gente tem que fazer. A gente vai conseguir, a gente vai viabilizar, a gente vai fazer. Né? Não, e nesse momento, mais do que tudo, a gente precisa fazer esse espetáculo. Assim. Mas tem uma coisa que hoje eu levei o meu filho no médico. E o médico perguntou o que ele gostava de ouvir. Ele falou, não, eu gosto muito de Titãs. Olha Cabeça dinossauro. Ele tem 9 anos. Então, Olha assim, só. eu acho que é um prenúncio Vou falar de pro Paulo Meco, vai comer. de que, né? Eu estava conversando com o Não Paulo. é só pra gente que tem 40 anos e que tava lá, né? É muito maior do que claro, isso. né? Eu acho que o que é curioso, assim, é que eles conseguiram, muito jovens, fazer um LP, né? Na nossa época não falava álbum, né? Um LP que é muito universal, os temas são universais, assim, né? E muito maduro, assim, né? Para os garotos de 20 anos falar daquela coisa da igreja, da polícia, né? Do estado de violência, né? Enfim. E ao mesmo tempo tinha aquela coisa, né? Bichos escrotos, vai se fuder, né? Se você poder falar em 86, vai se fuder, é a mesma coisa do vai se fuder hoje, em 2016, né? Pô, então boa sorte. Valeu. Obrigado. Obrigado a você.